Você já ouviu falar de Josué, o homem que Deus levantou para conduzir Israel à terra prometida? Sua história é uma jornada de coragem, fé e obediência que continua inspirando gerações até hoje. Fique comigo até o final e descubra como os passos de Josué podem transformar a sua vida espiritual. Josué é um dos personagens mais inspiradores da Bíblia. Ele aparece como servo fiel de Moisés e se torna o grande líder que conduziu Israel após a morte do seu mestre. A missão não foi nada simples. Atravessar o Jordão, enfrentar nações poderosas, conquistar cidades fortificadas e estabelecer o povo na terra prometida. Mas acima de tudo, Josué foi chamado a ser um exemplo de fé inabalável em Deus. Sua trajetória nos mostra que não é a força humana que garante a vitória, mas a obediência ao Senhor. O famoso versículo de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Resume bem a essência da sua caminhada. Josué não apenas herdou a responsabilidade de Moisés, mas também carregou sobre os ombros a expectativa de uma nação inteira. A cada batalha e desafio, ele aprendeu a depender de Deus. Sua liderança foi marcada pela coragem, mas também pela humildade e pela convicção de que a vitória pertence ao Senhor. Neste estudo, vamos mergulhar em sua história, entender o contexto bíblico e histórico de sua missão e extrair lições práticas para a vida cristã. Josué nos ensina que a fidelidade a Deus abre caminhos impossíveis, derruba muralhas e nos leva a conquistar promessas. Prepare-se para conhecer um líder transformado pela presença de Deus, alguém que nos inspira a viver com fé, coragem e obediência em tempos de incerteza. Vamos ao contexto bíblico, histórico e cultural. Josué viveu em um dos períodos mais marcantes da história de Israel. A transição entre a liderança de Moisés e a entrada na Terra Prometida. O povo havia saído do Egito, atravessado o deserto por 40 anos, e agora estava prestes a conquistar Canaã, a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e inicialmente aparece na Bíblia como auxiliar fiel de Moisés. Josué foi um dos 12 espias enviados para espiar a terra. Mas apenas ele e Caleb tiveram fé para acreditar que Deus daria a vitória, apesar dos inimigos gigantes e cidades fortificadas. Números 14. Essa coragem o destacou entre o povo. Culturalmente, Josué enfrentou um grande desafio. O povo de Israel ainda carregava hábitos adquiridos no Egito e precisava aprender a viver como uma nação separada para Deus. A conquista de Canaã significava não apenas tomar posse de terras, mas também romper com a idolatria e aprender a obedecer ao Senhor em tudo. Historicamente, Canaã era uma região fértil e estratégica, mas repleta de povos com práticas religiosas pagãs, incluindo sacrifícios humanos e idolatria. Era um ambiente espiritual hostil, onde Israel precisava manter sua identidade e fidelidade ao Deus único. Josué foi o instrumento escolhido por Deus para liderar esse processo. O livro de Josué mostra batalhas épicas, como a queda das muralhas de Jericó e a derrota de reis cananeus. Mas acima das guerras físicas está o simbolismo espiritual. A terra prometida representa as bênçãos de Deus para aqueles que vivem pela fé. Josué não foi apenas um conquistador militar, mas um líder espiritual. Ele guiou o povo em pactos com Deus, renovou a aliança e sempre lembrava que a verdadeira vitória não vinha da espada, mas da obediência. Sua famosa declaração em Josué 24:15 ecoa até hoje: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, seu legado vai além da conquista de terras. Ele deixou um exemplo de liderança, fidelidade e coragem que continua inspirando cristãos em todo o mundo. A chamada de Josué. Coragem para liderar. Quando Moisés, o grande libertador de Israel, faleceu, um vazio imenso foi sentido em todo o povo. Ele havia sido o instrumento de Deus para conduzir Israel desde a escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida.
Agora, o peso da liderança recaía sobre Josué, filho de Num, servo fiel que acompanhara Moisés em muitas batalhas e momentos decisivos. Era uma responsabilidade gigantesca, mas o Senhor havia escolhido Josué para guiar a nação rumo à promessa. Josué não era um estranho ao povo nem à missão. Ele já havia se destacado como guerreiro ao liderar a vitória contra os amalequitas. Êxodo 17. E como espia fiel que, junto a Calebe, confiou que Deus entregaria Canaã, mesmo diante dos gigantes e das cidades fortificadas. Sua fé inabalável o diferenciava de muitos e revelava que ele possuía o coração de um verdadeiro líder, dependente da vontade de Deus. Ao assumir o comando, Josué recebeu de Deus uma palavra poderosa e encorajadora. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Esse versículo tornou-se um dos maiores marcos da sua trajetória, não apenas como guia militar, mas como homem que precisaria confiar plenamente em Deus. O desafio era enorme. Josué deveria conduzir um povo numeroso, muitas vezes murmurador, a atravessar o rio Jordão e conquistar cidades bem armadas. A pressão era intensa, mas a promessa de Deus era clara. Onde os pés de Josué e de Israel tocassem, aquela terra seria deles. O que se exigia dele não era força humana, mas fé inabalável. O início da liderança de Josué nos ensina que Deus sempre prepara pessoas para cada geração. Moisés havia cumprido seu papel, mas agora era o tempo de Josué se levantar. Essa transição mostra que a obra de Deus nunca para. Ele levanta novos líderes, com novos desafios, mas com a mesma fidelidade. Josué aprendeu desde cedo a importância de ouvir a voz de Deus. Ele não se apoiou em sua experiência militar ou em sua proximidade com Moisés, mas nas promessas divinas. Sua disposição em obedecer de imediato às instruções do Senhor o tornou apto para a grande missão. O chamado de Josué é também um chamado para todos os cristãos hoje. Assim como ele, somos convidados a viver com coragem, mesmo diante de situações que parecem impossíveis. A fé que moveu Josué continua disponível para todos que confiam no Senhor e se esforçam para cumprir o propósito de Deus. Este capítulo marca o início da grande jornada de Josué como líder de Israel. Ele nos mostra que a verdadeira força não vem da posição que ocupamos, mas da presença de Deus ao nosso lado. O segredo da sua liderança estava em um coração humilde, ousado e obediente ao Senhor. A travessia do Jordão e a renovação da fé. Depois da confirmação divina do seu chamado, Josué recebeu a primeira grande missão como líder: conduzir Israel através do rio Jordão rumo à terra prometida. Não era apenas uma travessia geográfica, mas um momento espiritual de transição e renovação da fé. O povo estava diante do limite, entre o deserto e o cumprimento das promessas de Deus, e Josué deveria guiá-los com coragem. O Jordão estava em época de cheia, transbordando e tornando impossível a passagem natural. Aos olhos humanos, atravessar aquela correnteza com milhares de pessoas, animais e pertences era impensável. Mas o Senhor queria mostrar que a conquista não viria pela força do homem, e sim pelo seu poder. Assim, Josué instruiu os sacerdotes a carregarem a arca da aliança e marcharem na frente do povo. Quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas, algo extraordinário aconteceu. O rio parou de correr, formando uma parede de água, enquanto o leito ficou seco. Todo Israel atravessou em segurança, exatamente como havia ocorrido com Moisés e o Mar Vermelho. Esse milagre serviu como confirmação pública da liderança de Josué e como sinal de que Deus continuava conduzindo seu povo. Josué, obedecendo à ordem divina, levantou 12 pedras do leito do Jordão, uma para cada tribo, e as ergueu como memorial em Gilgal. Esse gesto tinha profundo significado espiritual. As pedras seriam um testemunho eterno para que as gerações futuras se lembrassem da fidelidade de Deus, que transformou impossibilidades em caminhos de vitória.
Esse episódio ensina que cada cristão também enfrenta seus Jordões, momentos em que a fé precisa ser maior que a lógica. Muitas vezes, Deus espera apenas que demos o primeiro passo de obediência, pois é no contato dos pés com as águas que os milagres se manifestam. A travessia é sempre um convite para confiar mais profundamente no Senhor. Josué se destacou como líder não apenas por sua coragem, mas por saber ouvir e executar fielmente a voz de Deus. Ele não buscava a glória própria, mas queria que todo Israel reconhecesse que a vitória vinha do Senhor. Seu exemplo continua vivo, mostrando que líderes espirituais são aqueles que apontam para a presença de Deus. O Jordão, portanto, não foi apenas um obstáculo vencido, mas o marco do início das conquistas em Canaã. Foi a transição definitiva do deserto para a promessa, da espera para o cumprimento, da prova para a vitória. Esse capítulo nos desafia a confiar que, diante de nossos próprios rios intransponíveis, Deus é poderoso para abrir caminho. Quando nos dispomos a obedecer, Ele transforma o impossível em realidade, assim como fez com Josué e o povo de Israel. A conquista de Jericó. Fé que derruba muros. Depois da travessia milagrosa do Jordão, Josué enfrentou o primeiro grande desafio militar da conquista da Terra Prometida. A cidade fortificada de Jericó era uma cidade estratégica, conhecida por seus muros impenetráveis, símbolo de segurança e poder aos olhos humanos. Contudo, Deus havia prometido que Jericó seria entregue nas mãos de Israel. Antes da batalha, Josué encontrou-se com o príncipe do exército do Senhor, uma manifestação celestial que lhe revelou que aquela guerra não seria vencida pela força humana, mas pelo poder divino. Essa visão fortaleceu a fé de Josué, lembrando-o de que o verdadeiro general da batalha era o Senhor. As instruções dadas por Deus para conquistar Jericó eram surpreendentes e totalmente fora da lógica militar. Durante 6 dias, o povo deveria marchar em silêncio ao redor da cidade, acompanhados pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança e tocavam as trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia deveriam rodear a cidade 7 vezes, e ao toque final das trombetas, levantar um grande grito de vitória. Josué, fiel à palavra recebida, não hesitou. Ele transmitiu ao povo a ordem divina, e todos obedeceram sem questionar. Foi um exercício de fé coletiva, pois cada volta ao redor dos muros representava confiança no agir de Deus, mesmo que nada mudasse visivelmente nos primeiros dias. No 7º dia, após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas, e o povo gritou com força. Nesse momento, os muros de Jericó caíram de forma milagrosa, abrindo caminho para que Israel conquistasse a cidade. Esse evento tornou-se um dos maiores testemunhos bíblicos de que a fé e a obediência são capazes de derrubar qualquer barreira. É importante destacar também a figura de Raabe, a prostituta que, por sua fé, havia escondido os espias israelitas e foi poupada junto com sua família. Sua história mostra que Deus não rejeita corações sinceros e dispostos a confiar nele, independentemente do passado. A vitória em Jericó não foi fruto de estratégias humanas, mas da obediência absoluta à direção de Deus. Assim, aprendemos que muitas vezes os métodos divinos podem parecer estranhos ou contrários à lógica, mas sempre resultam em vitória para aqueles que creem e obedecem. A conquista de Jericó se tornou um símbolo eterno. Não existem muros tão altos ou fortes que resistam à fé em Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, até os obstáculos mais impossíveis podem ser removidos. Josué, o líder da aliança renovada. Após a impressionante vitória em Jericó, Josué compreendeu que a conquista da Terra Prometida não dependia apenas de batalhas físicas, mas também de manter viva a fidelidade espiritual do povo. A liderança de Josué não estava focada somente em guerras, mas em conduzir Israel a permanecer no centro da vontade de Deus. O episódio seguinte revelou a importância da obediência coletiva. Em Ai, uma cidade aparentemente mais fraca que Jericó, Israel sofreu uma derrota inesperada. A razão foi revelada. Acã havia pecado, guardando para si bens condenados que deveriam ter sido entregues ao Senhor.
Esse acontecimento mostrou que a santidade e a obediência eram tão essenciais quanto a coragem na batalha. Josué, como líder temente a Deus, não se eximiu da responsabilidade. Ele buscou a presença do Senhor em oração, lamentando a derrota e pedindo direção. Deus revelou o pecado oculto, e após o juízo sobre Acã, a aliança foi restaurada, permitindo que Israel conquistasse Ai. Essa lição reforçou que a vitória verdadeira não vinha da força ou da estratégia, mas da pureza diante de Deus. Além das batalhas, Josué teve um papel essencial na renovação da aliança espiritual. Ele conduziu o povo ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim, conforme Moisés havia ordenado. Ali, foram lidas as bênçãos e maldições da lei, lembrando Israel de que sua prosperidade dependeria da obediência a Deus. Nesse momento, Josué mostrou que ser líder não era apenas guiar exércitos, mas também guiar corações. Ele entendeu que a maior conquista não era territorial, mas espiritual. Um povo fiel, consagrado e dependente do Senhor. A postura de Josué também nos ensina sobre resiliência e humildade. Mesmo após um fracasso, ele não desistiu. Pelo contrário, usou a derrota como aprendizado para alinhar o povo novamente à vontade de Deus. Sua liderança equilibrava firmeza e espiritualidade, força e submissão. O período de Josué como líder foi marcado por vitórias, mas também por momentos de disciplina. Cada passo dado mostrava que Deus não estava apenas conduzindo Israel a uma nova terra, mas moldando-os como uma nação santa. Assim, o legado de Josué como líder da aliança renovada nos inspira a entender que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em conquistas externas, mas na fidelidade a Deus em todas as áreas da vida. O legado de Josué: escolher servir ao Senhor. Ao final de sua vida, Josué não apenas deixou conquistas territoriais, mas um legado espiritual que ecoa até hoje. Depois de liderar Israel na conquista da Terra Prometida, ele reuniu o povo em Siquém para uma das declarações mais marcantes das Escrituras. Diante das tribos reunidas, Josué relembrou a fidelidade de Deus desde Abraão até a libertação do Egito e a entrada em Canaã. Seu discurso não foi apenas uma recordação histórica, mas uma convocação à fidelidade. Ele queria que Israel entendesse que toda vitória e provisão não eram frutos da força humana, mas da graça divina. Foi nesse contexto que Josué pronunciou sua famosa decisão: escolhei hoje a quem servireis. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Com essas palavras, ele deixou claro que a fé não é apenas coletiva, mas também pessoal e familiar. Mesmo sendo o líder de toda a nação, sua prioridade era manter sua casa firme na adoração ao Senhor. A resposta do povo foi imediata. Declararam que também serviriam ao Senhor. No entanto, Josué os advertiu de forma séria, lembrando que servir a Deus exigia compromisso verdadeiro, não apenas palavras emocionadas. Ele sabia que o coração humano é volúvel e que a tentação da idolatria poderia afastar Israel novamente. Esse episódio mostra a grandeza da liderança de Josué. Ele não buscou glória própria, mas apontou o povo para a responsabilidade diante de Deus. Sua missão não era apenas conquistar terras, mas conduzir Israel a uma vida de obediência e devoção. Com sua declaração, Josué deixou um princípio eterno. Cada geração deve escolher servir ao Senhor. Não basta herdar vitórias ou tradições. É preciso decidir, de forma consciente e pessoal, seguir a Deus de todo o coração. O impacto de suas palavras atravessa os séculos e ainda hoje inspira famílias cristãs a fazerem da fé a base do lar. A firmeza de Josué em declarar sua escolha nos desafia a viver com a mesma coragem e convicção em meio às pressões do mundo atual. Assim, o legado de Josué não foi apenas de conquistas militares, mas de fé, devoção e compromisso. Ele nos lembra que, mais do que vencer batalhas externas, a verdadeira vitória está em permanecer fiéis ao Senhor e escolher servi-lo todos os dias da vida. Vejamos as lições de vida cristã com base em Josué. A trajetória de Josué é um verdadeiro manual de fé e liderança cristã.
Da sua juventude como auxiliar de Moisés até sua firme declaração no final da vida, aprendemos princípios que podem transformar nossa caminhada com Deus. Primeiro, a importância da obediência à palavra de Deus. Josué só prosperou porque ouviu e obedeceu à voz do Senhor. Josué 1, 7 e 8. Isso nos ensina que o sucesso espiritual não depende de estratégias humanas, mas de fidelidade às Escrituras. Segundo, coragem em meio às adversidades. Ao liderar Israel, Josué enfrentou nações mais fortes e cidades fortificadas, mas sua força vinha da certeza de que Deus estava à frente. A vida cristã também exige coragem para vencer os muros de Jericó que surgem em nosso caminho. Terceiro, dependência total de Deus. Cada vitória de Josué foi resultado da intervenção divina, não de sua habilidade militar. Ele buscava direção em oração antes de agir. Isso nos mostra que precisamos depender de Deus em todas as decisões. Quarto, liderança servidora. Josué nunca buscou glória pessoal. Ele se colocou como servo de Deus e do povo. A liderança cristã verdadeira é marcada pela humildade e pelo serviço, não pela imposição. Quinto, o poder da escolha diária. A declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostra que a fé é uma escolha constante. Cada dia precisamos reafirmar nossa decisão de seguir a Cristo, independentemente das pressões externas. Sexto, valorizar a herança espiritual. Josué relembrou a história de Israel para fortalecer a fé do povo. Da mesma forma, precisamos lembrar das obras de Deus em nossas vidas e ensinar às próximas gerações o valor de caminhar com Ele. 7. O perseverança até o fim. Josué não apenas começou bem, mas terminou sua jornada fiel. Isso nos lembra que não basta iniciar a vida cristã com entusiasmo. Precisamos permanecer firmes até o fim, confiando sempre na graça de Deus. Quero viver para inspirar outros. O exemplo de Josué continua inspirando até hoje. Nossa vida também deve ser um testemunho que aponta para Cristo, encorajando outros a viverem pela fé. Conclusão: a vida de Josué e o chamado à fidelidade. A vida de Josué é um reflexo poderoso da fidelidade de Deus e da responsabilidade do homem em responder com obediência e confiança, desde os dias em que servia como auxiliar de Moisés, até o momento em que se tornou líder de Israel. Josué mostrou que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas na submissão à vontade divina. Ele nos ensina que a caminhada cristã é marcada por desafios que muitas vezes parecem maiores do que nós mesmos. Jericó, Ai, os exércitos inimigos e até as tentações internas do povo eram obstáculos que poderiam tê-lo paralisado. No entanto, Josué permaneceu firme, porque sabia que não lutava sozinho. O Senhor dos Exércitos estava com ele, e essa certeza lhe dava coragem para avançar. A maior lição que podemos extrair da sua trajetória é que a obediência à palavra de Deus é o alicerce para uma vida de vitória espiritual. Em Josué 1:8, o Senhor orienta: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Essa instrução foi a chave para o sucesso de Josué, e continua sendo o caminho para nós cristãos, que desejamos viver de forma íntegra diante de Deus. Outro aspecto marcante em sua vida é a sua escolha clara e firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa decisão não foi apenas uma declaração de fé, mas um compromisso prático que norteou cada passo de sua liderança. Ele sabia que o exemplo pessoal era a base para inspirar o povo, e que sua família deveria refletir sua fé. Assim, a conclusão que tiramos é que a vida cristã não se sustenta em momentos isolados de fé, mas em uma constância diária de escolhas que honram a Deus. Cada batalha vencida por Josué nos lembra que também temos muros a derrubar, terras a conquistar e inimigos espirituais a enfrentar. Mas assim como ele, podemos ter a certeza de que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Portanto, que a história de Josué nos inspire a viver com coragem,
obediência e fidelidade. Que sejamos líderes dentro de nossas casas, igrejas e comunidades, sempre apontando para Cristo, o verdadeiro capitão da nossa salvação. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, venho diante de Ti com gratidão e reverência, inspirado pela vida de Josué, homem de coragem, fé e obediência. Obrigado porque, através de sua trajetória, o Senhor nos ensina que não há desafio grande demais quando confiamos em Ti, e que a verdadeira vitória pertence àqueles que permanecem firmes em Tua palavra. Pai, assim como Josué liderou o povo de Israel com confiança e temor do Senhor, ajuda-me a assumir as responsabilidades que colocaste em minhas mãos, que eu possa caminhar com coragem, mesmo diante de obstáculos que parecem impossíveis, sabendo que Tu és meu guia e fortaleza. Ensina-me a depender de Ti em todas as decisões e não na minha própria força ou entendimento. Senhor, fortalece meu coração para que eu possa derrubar os muros que surgem em minha vida. Que minha fé seja firme como a de Josué, capaz de avançar mesmo quando a lógica humana diz que não é possível. Que eu reconheça que cada vitória, grande ou pequena, vem de Ti e não do meu esforço. Ensina-me, Pai, a ser obediente como Josué, pronto para ouvir e agir segundo Tua direção. Que eu não hesite diante de instruções que desafiem meus medos ou expectativas, mas que cada passo de obediência seja um reflexo da minha confiança em Ti. Ajuda-me a permanecer íntegro, honrando a Ti em minha vida, minha família e minha comunidade. Senhor, que eu também tenha a sabedoria de escolher servir-Te diariamente, como Josué declarou diante de todo Israel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que minha casa seja um lugar de adoração, minha vida um testemunho, e minhas ações inspiradas por Tua vontade. Que eu seja luz e exemplo para aqueles ao meu redor, conduzindo-os ao Teu caminho. Pai, fortalece minha fé para que eu nunca desista diante de dificuldades e que minha esperança esteja sempre em Ti. Que cada desafio seja uma oportunidade de confiar mais profundamente, de crescer em coragem e de experimentar a Tua provisão e proteção. Obrigado, Senhor, por caminhar comigo, por nunca me abandonar e por transformar impossibilidades em vitórias. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória, assim como Josué deixou um legado eterno. Eu oro em nome de Jesus Cristo, confiando que, como o Senhor estava com Josué, também está comigo. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.